Olá, pessoas maravilhosas, tem que bater aqui atrás. Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e eu quero aumentar a quantidade de vídeos aqui no canal. E sempre, né, eu adorei esse tipo de história, né, que parece mentira, mas é verdade. Então, eu vou começar a trazer vídeos curtos aqui, né, com essas histórias. Não tem dia e hora certa para sair, mas eu preciso de ideias de nome para essa playlist. Eu pensei em mais estranho que a ficção, mas já existe alguma coisa assim. Então, se você tiver uma ideia de nome aí, por favor, comenta, né, para me ajudar nessa daí. E para estrear esse quadro, digamos assim, eu trouxe essa história que me deixou, tipo, questionando a minha vida e provavelmente vai deixar você questionando a sua vida também, né? E pra gente entrar no clima, Alexa, desliga a softbox. Não foi. Alexa, desliga a softbox, amor. Me ajuda a te ajudar, viu? Demorou, mas foi. O Mitch estava, né, no último ano da faculdade lá na Universidade da Louisiana quando conheceu uma estudante chamada Kayla. Isso foi lá em 2004. Eles se deram muito bem, logo de cara, eles se aproximaram, viraram amigos e acabaram se apaixonando. Eles tinham um relacionamento, né, tipo, dos sonhos e depois da formatura, né, não demorou muito pro Mitch pedir a Kayla em casamento e ela aceitou, né, claro. Então, eles foram, né, lá morar juntos e começaram a trabalhar nas suas áreas, né, nas suas respectivas áreas, porque, né, como eu falei, eles tinham acabado de terminar a faculdade, né, então eles ainda precisavam, tipo, se estabelecer, né, na vida, né. E depois de 2 anos, quando eles estavam já estabilizados, né, eles se casaram e logo depois a Kayla engravidou. Durante a gravidez, né, a carreira profissional do Mitch começou a dar muito certo e ele começou a ganhar muito dinheiro. Então, né, quando a filha deles nasceu, porque era uma menina, a Kayla decidiu que ficaria em casa, em tempo integral, né, só cuidando da filha e da casa, enfim. 2 anos depois, a Kayla engravidou novamente e dessa vez eles tiveram um filhinho. Então, eles tinham uma menina, que nessa época tinha uns 2, 3 anos, e mais o bebezinho. E pelos próximos 5 anos, mais ou menos, a vida do Mitch era perfeita, né? Ele era completamente apaixonado pela Kayla e pelas crianças. Todas as noites eles jantavam juntos, eles brincavam, jogavam jogos de tabuleiro, assistiam filmes e pelas manhãs, antes dele ir para o trabalho, né, ele sempre entrava no quarto das crianças só para ver as crianças dormindo. Então, tipo, ele era realmente muito apaixonado pelos filhos. Uma noite, enquanto ele estava deitado no sofá, né, assistindo TV, o Mitch reparou que a luminária no canto da sala parecia estranha. A luz parecia meio fosca, né? Tipo, fora de foco. Então, ele prestou mais atenção e percebeu que a luminária inteira estava fora de foco. Claro, né, que ele pensou que era alguma coisa na vista dele, né, nos olhos. Então, né, ele deu aquela esfregadinha nos olhos e a luminária continuava fora de foco. Ele olhou em volta, né, pela sala inteira, né, mas tudo parecia normal, exceto pela luminária. Ele desligou a TV, porque poderia ser, né, a luz da TV, né, e andou até a luminária e mesmo estando perto e tocando na luminária, a luminária continuava fora de foco. Ele pensou que ele talvez estivesse tendo um derrame, né, ou alguma coisa assim, mas como ele não estava com nenhum outro sintoma, ele se convenceu que estava tudo bem
e voltou a assistir TV, ou pelo menos a tentar, né? Claro que ele não conseguiu, né, prestar atenção na TV e só conseguia pensar na luminária. Quando ele olhou para a luminária novamente, ela não estava só fora de foco, como ela também estava de cabeça para baixo. Sim, tipo, a luminária estava de cabeça para baixo e fora de foco. Nisso, a Kayla e as crianças, né, chegaram em casa e não perceberam nada de errado com a casa. Então, o Mitch percebeu que deveria ter alguma coisa errada com ele, com a cabeça dele. Mas ele resolveu não comentar nada, né, com a Kayla e ficou por isso mesmo. Naquela noite, né, eles tiveram uma noite como todas as outras. Eles jantaram juntos, jogaram jogos de tabuleiro e, mais tarde, né, foi todo mundo dormir. Mas, enquanto ele estava lá na cama, né, o Mitch, ele não conseguia parar de pensar na luminária, né? Então, ele resolveu levantar e ir até a sala. Ele sentou no sofá e, por horas, ele ficou lá observando a luminária. Ela se movia, ela se contorcia, virava, ficava mais borrada, um pouco mais nítida e, eventualmente, o Mitch acabou pegando no sono. Na manhã seguinte, quando a Kayla acordou, ela encontrou o Mitch dormindo no sofá, né? E perguntou o que estava acontecendo, se ele estava bem. Ele disse que não estava se sentindo muito bem e que iria ficar em casa naquele dia, então ele não iria para o trabalho. Mas ele não falou absolutamente nada sobre a luminária, que continuava borrada. Por fim, o Mitch não foi trabalhar por 3 dias. E quando a Kayla perguntava o que ele estava sentindo, né, ele só respondia que não estava se sentindo bem e ficou em casa. Ela ficou insistindo, claro, né, para que ele fosse ver um médico, mas ele se recusou, ele ficava só dizendo, não, vai ficar tudo bem, tipo, eu vou ficar bem, não precisa. Então, os dias viraram semanas, até que chegou o ponto do Mitch não responder mais. Ele não reagia, ele não falava, não comia, não dormia, só ficava olhando para essa luminária que ficava mudando de forma, mas que só ele parecia perceber. De repente, um belo dia, a luminária começou a ficar mais brilhante e maior e mais vermelha e tomou conta da sala inteira. E tudo que o Mitch conseguia ver era essa luz vermelha que vinha da luminária, porque agora era tudo uma grande luz vermelha. E ao fundo, ele começou a ouvir gritos e vozes e ele conseguiu, por fim, abrir os olhos e percebeu que ele estava deitado no chão do campus da faculdade dele, aquela que ele tinha estudado uns 10 anos antes. E nisso, conforme ele começou a voltar a si, né, ele começou a sentir uma dor insuportável na cabeça dele. Mas antes que ele pudesse levantar ou falar, 2 policiais do campus, né, pegaram o Mitch e colocaram ele no carro e levaram ele pro hospital, né? Durante todo o caminho até o hospital, o Mitch só conseguia perguntar sobre a Kayla e as crianças, né? Porque eles não estavam lá no campus, né? Naquela multidão. E os policiais só respondiam que não sabiam, né? Até porque eles não conheciam o Mitch, então eles não sabiam. Quando chegou no hospital, ficou claro o que tinha acontecido, né? O Mitch tinha sido atacado por uns jogadores de futebol, né? Do time da faculdade. E não só eles tinham acertado a cabeça do Mitch, como quando o Mitch caiu, né, no chão, ele bateu a cabeça também com muita força no chão. E foi nesse momento que tudo ficou claro. O que estava acontecendo com ele e com a tal da luminária, né, no final das contas. Bom, os últimos 10 anos da vida do Mitch, a Kayla, os 2 filhos, a vida perfeita, tudo não passou de uma alucinação na cabeça dele enquanto ele estava desacordado no chão depois do ataque.
O Mitch se recuperou dos ferimentos, mas entrou em uma depressão profunda por causa do luto pela perda da família inteira dele, chegando a precisar ficar internado em um hospital psiquiátrico durante algumas semanas por causa desse luto de uma família que ele nunca teve. Ficou tudo na cabeça dele. Ele se recuperou e diz que quase não consegue se lembrar dos rostos da Kayla e da filha dele, mas ele ainda sonha com o filho até hoje. Que o filho tenta falar alguma coisa, mas ele nunca consegue entender o que é. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Imagina só você acordar um dia e descobrir que toda a sua vida e a sua família só existiram na sua cabeça. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike, não tem problema nenhum, tá? Deixar dislike. E deixar as outras pessoas questionando a vida delas também, compartilhando esse vídeo. Um beijo e eu vejo vocês toda terça-feira, 10 horas da manhã, aqui no canal, né? Que é quando sai episódio novo, toda semana, simultaneamente, no YouTube e nas plataformas de áudio. Então, é isso. Beijo, até terça.